Quando a mulher tem 10 moedas, ela perdeu uma. Na verdade, ela não perde. O texto diz assim, ó, se perder uma, aí a Bíblia diz o que ela tem que fazer. Qual é a primeira coisa que ela faz? Não é varrer a casa, é acender a lâmpada. Por que ela vai acender a lâmpada? Porque a luz promove o encontro. A luz promove o encontro. A luz revela. Só que ela não acendeu a luz para encontrar a moeda. Só que antes dela encontrar a moeda, ela varreu a casa. Então a luz não foi para mostrar onde estava a moeda. A luz foi para revelar que havia sujeira. Quando ela acendeu a luz, ela encontrou a sujeira primeiro. Eu não posso encontrar coisas eternas no escuro. Por isso que a Bíblia diz que a palavra é lâmpada. Tem gente no escuro querendo encontrar coisas claras. Ela acendeu a luz. Posso ir mais fundo? Vai mais fundo. Vai. Varreu a casa. Ela não varreu a casa dos outros. Varreu a dela. Varreu a dela. Por que a nossa vida está suja? Porque nós estamos mais preocupados em varrer a vida do outro, em limpar a vida do outro. Enquanto isso, nós estamos acumulando sujeira debaixo dos nossos tapetes de ignorância. Yes. Porque quando você tem habilidade para enxergar a lepra do outro, é porque você está cego para enxergar a sua própria lepra. Ela não varreu a casa do lado de fora, ela varreu do lado de dentro. Porque a maior poluição do ser humano não está fora. Está dentro. Está dentro. Quando ela varreu, que ela encontrou a moeda, ela tira a moeda do lixo, sim ou não? Sim. Não tira. Se você varre e encontra uma moeda no lixo, o que você faz com a moeda? Você tira a moeda, não é? Sim. Na verdade, ela não está tirando a moeda. Na verdade, ela está separando a moeda. Porque quando você conhece o seu valor, você precisa se separar. E sabe o que é mais engraçado? É que a moeda saiu do lixo, mas não perdeu o valor. Do lixo ao luxo. Não interessa de onde ele te tirou, irmão. Você tem um valor. Aí o que ela fez? Ela chamou as amigas e as vizinhas. Ela chamou amigas e vizinhas. Então, peraí. São dois grupos que nós temos? Amigas e vizinhos? Amigos e vizinhos. Então quer dizer que nem todo vizinho é amigo. E nem todo amigo é vizinho. Vai ter gente que vai morar do lado da sua casa e só vai ser vizinho. E vai ter um cara que vai morar lá no fim do mundo, lá em outro país, em outro estado. Vai ser amigo. Vai ser amigo. Porque a amizade, ela é um elo. Amizade é uma alma que habita em dois corpos. Amizade é algo mais profundo que existe. Se você tem um amigo, você nunca tá a pé. O paralítico que não tinha dinheiro vai achar 4 amigos. Você pode estar paralítico, mas se você tem amigo, você nunca fica só. Você não precisa ter dinheiro, só precisa ter amigo. Seja amigo de todo mundo, mas sabe que nem todos serão seus amigos. Quando Jesus ressuscitou, sabe como ele promoveu os discípulos? Não chamo vocês de servo, chamo vocês de amigos. A amizade é uma promoção. Seja amigo de todos, mas sabe que nem todos serão seus amigos. O verdadeiro amigo não é aquele que te bajula, é aquele que te confronta. Entende? E eu acho isso muito profundo. A amizade é mais forte do que um casamento. A amizade é mais forte que um casamento? É possível o cara estar casado há 40 anos e divorciar. Não existe divórcio entre amigos. Você vê marido matando mulher, mulher matando marido, mas você não vê amigo matando amigo. Amigo não se mata. Amigo não se fere. Os irmãos, Davi trouxe os pães para os irmãos na guerra. Lembra? Davi e Golias, os irmãos estavam no campo, Davi trouxe pães e entregou os irmãos. Davi trouxe o pães e entregou os irmãos e pegou a pedra e entregou o gigante. Hoje mudou. O pessoal tá pegando pão, entregando o gigante, pegando as pedras, entregando os irmãos. Irmão você não mata. Irmão você alimenta.